Olá, amigos da TVN, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje a irmã Teresilda. Ela completou recentemente 60 anos de serviço religioso e especialmente fazendo parte das Irmãs da Divina Providência. Irmã Teresilda, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no programa Nossa Gente. Então, muito tempo de Blumenau? 1955 eu cheguei aqui como noviça até 1958. Aí eu fui transferida para Tubarão, 14 anos até 72. Aí eu fiz o curso auxiliar de enfermagem em Florianópolis, o último da turma que foi de auxiliar. Isso me ajudou muito, porque a gente lida também com doentes. E aí eu fui transferida para o hospital pobre, miséria que era Tijucas. E lá eu trabalhei no pronto-socorro, na farmácia sempre já, e de limpeza, de tudo a gente trabalhava. Vamos começar lá pela sua origem. A senhora nasceu no Rio Grande do Sul. Eu sou de origem muito alemã, tinha 17 anos quando aprendi a falar o português em Santa Catarina, e nós somos de colonos, gente da roça. Pinheiral se chama o nosso lugar, e hoje é tudo, a Federal passa na frente, sempre passam 10, 11 mil carros por dia, e nós moramos lá, minha terra natal. Qual é a cidade mesmo? Santa Cruz do Sul, mas já é uma região assim, Pinheiral. São 10 quilômetros de Santa Cruz que vai para Venâncio, Porto Alegre, tudo esse caminho. Uma região, né, habitada por alemães, né? Tudo de alemão era. Hoje em dia já mudou, né? Que nem Blumenau. Sim, entrou muita outra gente, mas tem só quase um italiano de lá. Está casado com minha sobrinha e a neta. Sim, e qual é o seu sobrenome de família? Butzke. B-U-T. Bom, mas não vem ao caso. Aqui. Butzke. Sim, e de origem bem alemã nós somos. Rezávamos em casa, tudo alemão. Mas o seu nome de batismo não era Teresa Butzke. Era Teresa. É. Mas a senhora teve mais, ou tem mais irmãs religiosas, Nós somos, minha mãe era filha única, maior queixa da vida foi isto, da vida dela. Minha avó já morreu com 39 anos. E ela profetizou, só chegou a ver com 3 meses, a minha irmã mais velha. 1924 ela nasceu, em outubro, e em 1925 a avó já morreu. Ela profetizou, minha filha, era filha única, minha mãe. A maior queixa, tu vais ter muitas filhas e eles vão ser irmãs. E quantas irmãs? Nós somos 3 irmãs religiosas, a irmã Palpina, a mais velha, a irmã Córdola, que está viva ainda aqui com 83 anos. Já entrevistei ela aqui. E eu. E das 2 outras, minhas irmãs casaram, 2 morreram e depois 3 filhos homens nasceram. Agora, a sua avó profetizou que a senhora e mais 2 irmãs iam ser religiosas. Sim. A senhora lá na infância começou a sentir essa vocação? Como é que surgiu? Sim, porque nós somos muito católicos. De dia na roça, de noite todo mundo na sala, de joelhos, rezando o terço. Tudo em alemão. Santa Maria éramos uns... E a mãe disse assim, quando a criança começa a falar, tem de saber rezar. Ela ensinou 3 palavras. Jesus, Maria, Joseph. Jesus, Maria, José. Nós éramos uns papagaios de rezar. E lá na escola, a senhora já se destacava também, né? Sim. O professor, quando nós fomos na aula, aí ele perguntava, e uma vez por mês eu teve muito nós do Rio Grande, os padres jesuítas. Foi a maior alegria que eu tive naquele dia, que um padre jesuíta ficou Papa Francisco. Papa Francisco, argentino, Bergoglio.
Mas é sem sangue muito italiano com espanhol. Sim. Mas é porque os jesuítas fizeram história no Rio Grande do Sul, né? Sim. E nós tínhamos uma vez por mês, aí o padre perguntou quem quer ser irmã, mas tudo em alemão só. Eu pulava já, que ia ser, desde pequenininha. E aí, a senhora, era difícil também para ir para a escola naquela época? Eu imagino aquelas escolas no interior, né? Bem, do interior, éramos primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, éramos umas 40, 50 crianças. Um ou uma só professora na sala de aula? Professor Schuster, grande homem. E ele lecionava para todas as séries, né? E nós do quarto ano, em geral, cuidávamos do primeiro ano, dos pequeninhas. Que legal. E era um pouco longe de casa para ir para a escola, não? Quase estava, hoje já está bem mais perto, 1,5 km, 2, e a pé sempre. Então não era tão longe assim. Eu imagino que no inverno era mais complicado para ir para a escola, com né? tamanquinho a gente ia, depois botava uma sandalinha quando tinha. E aí faziam no inverno rigoroso? Era frio. Mas digo, aí tinha um fogão a lenha lá no fundo, dentro da escola, não? Não. A gente isso? levava seu Frühstück junto. O que é isso? Seu lanche. Ah, o lanche. Lanche, Frühstück. Ah, mas assim, para se aquecer, tinha que ir com bastante roupa, essas coisas, né? Sim, nós tínhamos, a mãe costurava quase os vestidinhos, tudo para nós. Mas o tamanco, aquele de madeira? Sim. Eu falei do fogão a lenha porque eu sou bem mais jovem, mas peguei essa época lá na serra, lá em cima. Não tinha luz elétrica, nada, era um lampião, nós tínhamos um grande de querosene e tudo. Sim. E lanternas. Mas eu dizia que no meu tempo de escola era assim também, mas tinha um fogão a lenha. Lá em cima da serra é mais frio do que ali em Santa Cruz do Sul. Mas Era enfim, frio. a senhora ficou muito tempo morando com os pais lá ou saiu cedo de casa? Olha, eu nasci em 1932, 18 de outubro, dia do médico, São Lucas. E 1950, em 2 de janeiro, eu saí de casa. Vim para Florianópolis, nós não podíamos viajar, porque nem sabíamos, a mãe falar ia se perder de lá, né? O ônibus não estava. Aí um taxista muito conhecido, e mais uma família de Venâncio Aires, a pequena Teresinha, eles também faziam festa em Florianópolis, os votos. Sim. E aí nós, com um motorista mesmo só, um táxi grande, nós saímos de manhã às 4 horas de Venâncio Aires, chegamos às 5 horas da tarde em Lages, hospedamos-nos lá no colégio, e as irmãs cuidavam de nós, e às 5 horas da manhã saímos de lá, chegamos às 2h30 em Florianópolis. Além de uma viagem demorada, imagino a dificuldade nessas estradas. Naquela época era tudo estrada de barro, assim. Poeira. Como a senhora tem boa memória, lembra bem, né, daquela... Essas Deve coisas... ter sido marcante, né, essa viagem. Sim. Depois a gente já ia de Florianópolis para casa, primeira vez que nós fomos, as minhas 2 irmãs estavam lá, Florianópolis. E aí, quando nós fomos primeira vez para casa, tinha de ter ao menos o anel, votos perpétuos. Eu fiz 12 de janeiro de 1961, e no outro dia, de noite mesmo, nós viajávamos para Rio Grande, ônibus que ia a Porto Alegre, não era catarinense da Penha. Da Penha. E aí chegamos em Porto Alegre, pegamos o nosso querido Expresso Gaúcho para Santa Cruz, parava na frente da casa. Pois é, entre tantas novidades, né, para a senhora que saiu lá do interior naquela época, imagina que quando a senhora... Foi nessa época que a senhora viu o mar pela primeira vez, não? Primeira vez foi na ponte. Eu disse... Em Florianópolis? Florianópolis, quando nós passamos naquela ponte, em 1926 foi inaugurada esta ponte, em 50 nós passamos lá. Quando eu vi este mar... Gente, eu só disse, mama, was viel Wasser. Mãe, como tem muita água. Que camela grande, né? Imagina, a ponte era o quê? Aquela Ercílio Luz, que agora é cartão postal? Ercílio Luz. Olha só, né? Estamos voltando na história, que legal. Florianópolis também era uma cidade bem menor. Aí eu fiquei 1 ano em Florianópolis para aprender português, fiz o 4º ano primário.
Mas me custou esse português. A professora, dona Dilma Rodrigues, ela tinha um filho padre, mas ele desistiu. O franciscano estava aqui. Ela vinha e disse assim: Teresa, você entendeu alguma coisa? Dona Dilma, pouca coisa. Não, meu nome é Dilma. Ah, eu disse, você é do... Eu sou do T forte, Teresa, você é do fraquinho. Mas lá no tempo de escola, então, em Santa Cruz do Sul, lá no interior, se escrevia, se falava só no alemão, né? Olha, nós tínhamos aula de português, mas tudo que falávamos, brincávamos tudo em alemão. Em 1940 eu comecei a ir na aula. Bom, em casa também era assim? Só em casa ninguém sabia falar português. Os pretos falaram alemão com nós tudo. Ia na aula com nós. Era uma região tipicamente habitada. É como Blumenau, alemão mesmo. Lá no nosso lugar é família Hoffmann, Berlang, Putzke, Raputzke, Thomas, Melchior, Ulrich, Schulz. Então, quando a Wolf. senhora chegou em Blumenau, irmã Teresilda, estava em casa, né? Sim, as minhas duas irmãs estavam lá. Não, não só por isso, mas digo, o pessoal que falava o alemão, tinha muita coisa parecida. Nós crianças do Rio Grande, Lajeado, Estrela, Venâncio Aires, todos os colonos, era só alemão, tudo. E Santa Cruz, então nem se fala. E quando a senhora chegou aqui em Blumenau, conversava com as pessoas também em alemão, tranquilamente, né? Foi a maior festa para mim aqui. Eu devo muito a Blumenau. O falecido Dr. Meierle era jovem, mas o que este homem sabia, eu comecei a farmácia aqui, eu fiz em 1953, antes de entrar, eu fiz da farmácia, que tenho hoje ainda o meu diploma, é de prático, farmácia prática, não existia faculdades assim, coisas. Então foi tudo, como é que a gente diz, autodidata, aprendendo, fazendo. É. Irmã Teresilda, a gente vai tomar uma aguinha para refrescar um pouquinho, depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Não, pode ser logo em seguida. Então nós vamos a um breve intervalo, voltamos logo, logo. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a irmã Teresilda, que está em Blumenau já há um bom tempo, completou recentemente 60 anos de vida religiosa, mas de idade a senhora já passou dos 80, né? 81 anos eu tenho. Mas está com um jeito, um rostinho de tão jovem ainda. Qual é a receita, além de rezar? Olha, amar o serviço, amar o próximo, viver feliz, bem unido sempre com Deus, para não fazer. Quem vive bem sempre com Deus, meus pais ensinaram coisas que a gente nunca se esqueceu. Vivem sempre a presença de Deus e vocês, nem o capeta pode chegar perto, ele se afasta na hora. Então, estar de bem consigo mesmo é... Eu estou contente comigo mesmo, tenho muito amor à vocação de religiosa. E eu sempre, na minha vida, posso dizer uma coisa, podem falar o que querem, os homens, isto e aquilo tudo. Eu trabalhei sempre diante de homens. Quem se respeita é respeitado. Teresilda, a senhora nasceu e a mamãe e o papai batizaram a senhora com o nome de Teresa. As irmãs da Divina Providência e outras, né, inclusive frades, até o Papa, quando assume lá, ele tem ainda que trocar de nome, né? O Papa Jorge troca. passou para Francisco.
A senhora de Teresa para Teresilda. Hoje parece que para as freiras não precisa mais, né? Não, não, ninguém troca mais o nome hoje. A senhora escolheu o nome ou escolheram Teresilda? Eles escolheram. Tinha a Madre Egídia, ela gostava de nós gaúchas, ela era da Alemanha, e um grande valor para mim foi que eu falava tudo em alemão, mas um alemão do colono mesmo, Hunsrückisch. E a senhora, quando era mais jovem, as coisas, já disse aqui que pensou desde cedo em ser religiosa. Sim. Mas em algum momento da vida não pensou em arranjar um namorado, casar, ter família? Olha, o que eu trabalhei diante de homens a minha vida toda, desde meus 17 anos quase, por dizer, né? Era meninota na farmácia, aprendi. Eu vou dizer, quem se respeita é respeitado. Eu sempre vivendo, o pai e a mãe disse, vivem sempre a presença de Deus. Tudo. Não, eu digo, mas a senhora nunca pensou em casar, nada? Não, Queria ser eu freira. nunca quis, desde criança. Fez uma escolha e que a senhora está satisfeita. Estou feliz, posso dizer. E posso ajudar os outros também. E fale um sempre. pouquinho das Irmãs de Vida Providência. Tem muitas cidades no Brasil, né? Nós tínhamos muitas irmãs, como em Venâncio Aires, nós chegamos a conhecer a minha mãe, o pequeno estava doente em 1945, ele nasceu em 46, aí tinha um médico muito bom em Venâncio Aires, ele ficou lá internado, e a minha mãe, como ela era muito comunicativa, ela conhecia a pessoa só de olhar, ela sabia que era a pessoa. E as irmãs de lá, eles tinham família Rechtziger, tudo, alemãos muito. Eles falaram alemão e tinha uma toda criança que estava doente e perguntaram se ela não tinha filhas que gostariam de ser irmãs. Ela disse, eu tenho 2 garantidas. Foi a irmã Palpina, a mais velha, a Hermínia, e a outra, a irmã Córtula. Eu vim na vestição da irmã Córtula e fiquei lá. E ficou. Mas eu já queria sempre desde jovem, desde criança. E sempre nessa linha, porque tem as irmãs que cuidam da educação, como é o Sim. caso aqui do Sagrada Família. E tem as irmãs que cuidam dos doentes, como é o seu caso aqui no Hospital Santa Isabel, né? E eu comecei a farmácia logo. A senhora teve mais tempo dedicado à farmácia, né? Sempre. Mas, além de trabalhar na farmácia, a senhora, de vez em quando, dava uma como é que a gente chama? De cientista, descobrir pomada, fazer um remedinho aqui. Essas coisas eu fiz tudo. É? Sim, quilos de pomadas eu fiz. Porque antigamente não tinha remédios feitos. Não tinha de fazer tudo. Injeções de morfina eu fiz, coisas. Eu corria muitas vezes no médico para ter com toda certeza, Dr. Mayerle e outros lá de Tubarão. E a senhora usava como matéria-prima para fazer esses remédios, essas pomadas? Sim, era tudo erva... em pós que a gente comprava. O remédio tinha xaropes que eu fiz. Xaropes, eu fazia xarope de 5 quilos de açúcar, panela grande, com tais litros. Fazia o xarope porque se fazia todo o xarope contra tosse, gripe. Os médicos receitavam tudo, as tinturas. Eu tinha quase uns 200 tinturas de vidrinhos. E com isso tudo, com as coisas de fazer. Tinha essência Eu das gravava ervas. tudo, que a irmã ensinava uma vez, também estava na cabecinha. Ajudou muita gente. Olha, eu posso dizer, o dia que eu vou morrer, eu vou me encontrar com muita gente lá em cima que vai me receber. Irmã Teresilda, a senhora trabalhou no sul do estado, né? E nós temos uma menina que ela foi beatificada, a Albertina, né? Albertina Pergam, pronto. Isso. A senhora conheceu a família dela? Sim, a tia. Olha, quando eu cheguei em Tubarão, nós éramos tão pobres. De noite nós só comemos um prato de sopa com pedaços de pão. Era pobre. Nós tínhamos a chácara, tínhamos de comprar tudo e não tinha dinheiro. Pobre, mas eu levantei. Eu fiz muita logo comunicação com os médicos, eles gostaram muito. Os Feuerschittel, Léo do Campelli, o doutor, o Renato Tipata, o Ítalo, a todos, essa turma morreu já. E com isto vinham os colonos lá de Vargem do Cedro, de
os Heidemann, Recht, tudo, não sabiam falar nada em português. E o médico não sabia falar alemão. Então, ele me chamava sempre, perguntava as doenças, né, onde doía, isso e aquilo, eram as melhores consultas, e depois eles compravam remédio lá comigo. São Lucero, Rio Fortuna, tudo esse, ali, perto de São Lucero, Praça do Norte, depois Armazém, em Albertina Bergbro, é São Luís. E depois, mais para cima, uns 20 quilômetros, era Vargem do Cedro. Eram tudo colonos ricos e nós íamos com um caminhão grande, carregado de tudo, verduras e tudo. Nós pagávamos um pouquinho para eles e a minha vantagem foi eu sempre ir cada 14 dias. Era de terça-feira, quarta-feira, de manhã cedo nós saíamos, voltamos à tarde pelas 5 horas, o caminhão carregado. Coisa boa. Mas me fala então sobre os familiares da Albertina que a senhora conheceu. Conheceu pai, mãe, irmão? Quem que a senhora... Tudo. As irmãs dela, a tia dela, a tia Catarina Bergenbrock. Ah, meu Deus do céu. E eles vinham, toda essa gente no Tubarão, que tinha muita fama, os médicos bons mesmo, aqueles Feuerschädel. O velhinho era da Alemanha, mas casou-se com uma mais brasileira. É uma cidade portuguesa lá. Pois é, porque nós temos uma santa, que na verdade... Albertina Bergenbrock. Mas nós temos uma santa que nasceu na Itália, que é a Paulina, né? Que morou Paulina. Aqui, e que era também freira, né, irmã. Ficou freira, Isso, mas agora nós temos alguém que pode ser santificada, né? Ser colocada no altar, que nasceu aqui em Santa Catarina e que a senhora está contando, conheceu a família a Bergenbrock, a Albertina. Albertina. E como é que a senhora se sente assim, sabendo que daqui a pouco, porque ela já é beata, daqui a pouco pode o processo andar e ela Eu fui na beatificação dela, foi lindo. E qual é o sentimento da senhora em saber que daqui a pouco alguém de uma família que a senhora conviveu muito próximo pode se tornar santa? Olha, todos nós nascemos para ser santos e santas. Cada um amar a sua vida, a sua profissão, fazer com amor, seja radialista, seja tudo, transmitir Deus, Jesus Cristo. Eu aprendi muita coisa, foi dos carismáticos também. Eu tomei muita parte, agora já não posso mais assim. Mas o que a senhora faz hoje em dia? A senhora continua trabalhando, ajudando aqui no hospital? Eu visito os doentes 2, 3 horas por dia, leva a comunhão também, leva uma hora e pouco. E muita gente eu ajudo porque eu, da farmácia, eu sei muitas coisas simples de remédios e tem as folhas que eu trabalhei com Floral Pack, eu tenho a folha, tudo. Tem latinho, a flor, e para que é. E depois a homeopatia que eu fiz. Mas eu não posso fazer porque não tenho faculdade. Hoje em dia tem... Mas naquele tempo, no meu tempo, não tinha faculdade. Aí quase, não tinha. Era a senhora e aqueles que se especializavam nisso. Como é que, bom, é importante essa sua visita aos doentes, nessa conversa. Eles gostam, porque uma coisa, aqui tem muito... de pomerode, de timpó, essas cabeças brancas, como a gente diz, eles têm uma alegria que a Schwester fala alemão. E também eu sei indicar muitas coisas de ervas, de esses florais, eles podem ir na farmácia, eles fazem tudo. Além de sugerir esses remédios naturais, eu imagino que a conversa, o carinho, né? Deve ajudar as pessoas a se recuperar, né, da enfermidade. E hoje ainda eu aprendi de uma pessoa outras coisas boas. Eu tenho também um pouco de diabetes, né? É na família já, mas está no normal assim. E assim como eu aprendo e também ensino, cada dia a gente aprende. A gente está e também recebe. Quando a senhora era criança, menina, rezava o terço. Continua rezando? Eu rezo meu rosário
São 4 terços assim. Eu tenho muita fé, uma coisa estou fazendo. As 1000 Ave Marias. Fazer uma novena, mas se consegue tudo. Eu rezo muito pelos sacerdotes, pelos médicos, por todas as pessoas. Então reze também para os jornalistas, que vai nos fazer bem. Sim. Né? Faço esse pedido. Irmã. Eu gosto de rezar uma coisa. Eu já levanto cedo de manhã, não tenho mais sono. 4 horas eu estou em pé. Mas dorme cedo. Não, 10 horas, sempre depois das 10 horas. Mas dá 6 horas de sono, legal, né? Eu fiz muito plantão em Tubarão, de noite levantar, atender a farmácia, doentes. Irmã, eu fico muito agradecida pela entrevista, né? A senhora é uma simpatia. Mas pode perguntar mais coisas, se tem. É que o relógio manda a gente embora. Tá. Voltamos uma outra ocasião para continuar essa prosa, essa conversa, porque a senhora tem muita coisa para contar, e aí envolve o hospital, que logo, logo chega aos 105 anos. Eu estou muito feliz, de posso dizer, na minha vida religiosa, sempre fui, mas eu fui sempre uma pessoa de levantar cedo até hoje. Em geral, toda a minha vida, levantava de manhã cedo para rezar, porque de dia não dava tempo para rezar. Muito bem. Irmã Teresilda foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para continuar assistindo a programação da TVL. Um grande abraço e até a próxima.